Olá, uma boa tarde. Por uma Igreja sinodal, comunhão, participação e missão é o tema da próxima Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, convocada pelo Papa Francisco para outubro de 2023. Mas até lá, pede o Papa Francisco que todas as igrejas locais, leigos e a sociedade em geral se envolva na reflexão alargada que ele quer levar à Igreja, sonhando um novo caminho, um caminho sinodal. Hoje viemos à Diocese do Porto conversar com o Padre Sérgio Leal, ele que tem desenvolvido a reflexão em torno deste tema da sinodalidade e se encontra neste momento a investigar o tema o Ministério Pastoral numa Igreja sinodal. Boa tarde, Padre Sérgio, obrigada por nos receber aqui na cidade do Porto e concretamente no seminário da Diocese do Porto. A sociedade e a Igreja foram-se habituando a este tema da sinodalidade, mas importa perceber o que é que está na gênese deste termo, o que é que ele significa e a que caminho é que nos convida a fazer. Boa tarde, Lígia, boa tarde a todos aqueles que nos vêm em casa. A palavra sinodalidade tornou-se uma palavra da moda neste momento, não é? E até começaria por aqui, por uma advertência neste sentido, que não se torna apenas um slogan repetitivo, mas uma palavra que tem de facto, que traz uma marca grande à Igreja, porque se trata, como diz o Papa, da identidade da Igreja. Citando São João Crisóstomo, que diz que Igreja e Sínodo são sinónimos. Portanto, é uma ideia que vem na gênese da Igreja, no constitutivo da Igreja. Sim, faz parte da própria identidade da Igreja como povo, né? A Lumen Gentium, citando São Cipriano, diz que a Igreja é o povo de Deus que caminha na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Igreja é um povo a caminho, que caminha à imagem da Santíssima Trindade, que é marcada pela comunhão e pela missão e que por isso reclama a participação, como nos diz o próprio tema do sínodo que estamos a dar início. E neste sentido, a palavra sinodalidade recorda-nos isto. Por um lado, esta dimensão de povo e por outra, a dimensão de caminho. O Papa Francisco, quando quer falar de sinodalidade, e aparece praticamente em todos os seus discursos sobre a sinodalidade, ele começa por recordar a etimologia da palavra. Siun odos, não é? Caminho conjunto, caminhar com. Não é? É esta a origem da palavra sinodalidade. E ainda que não a encontremos na Sagrada Escritura, seria um anacronismo querer encontrar esta palavra na Sagrada Escritura, encontramos logo, desde o modo de Jesus se evangelizar, não é? A dinâmica evangelizadora de Jesus Cristo com os apóstolos e as multidões, e depois todo o dinamismo da Igreja primitiva, traz-nos sempre esta dimensão constitutiva, isto é, de uma Igreja que se coloca a caminho. Remete-nos para a identidade, também para a tradição, mas que se foi perdendo. É isso que percebemos, que esta ideia de caminhar de conjunto, apesar de estar na gênese da Igreja, de alguma forma se foi perdendo com o tempo. E é isso que o Papa Francisco quer resgatar. Por um lado, sim, isto é, por um lado, de facto, é muito sublinhado na Igreja primitiva esta dimensão de uma Igreja povo de Deus, onde se potencia a diversidade dos carismas e ministérios, esta dimensão de escuta que aparece logo no livro dos Atos dos Apóstolos. Sempre que surge uma dificuldade na comunidade, uma realidade nova à qual é preciso dar resposta, os apóstolos reúnem-se, são escutadas as pessoas, alarga-se essa escuta, procura-se ouvir aquilo que é a palavra de Deus, o que é que nos deixou Jesus acerca desta dimensão, invocando o Espírito Santo. E o Papa muitas vezes nos recorda isto, o caminho da sinodalidade é um caminho iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o protagonista da missão da Igreja. E isto não é apenas uma frase a recordar, sempre que falamos de sinodalidade ou da missão da Igreja, mas isto traz implicações muito práticas e concretas, isto é, de uma Igreja que não se concebe autorreferencialmente, mas que, guiada pelo Espírito Santo, procura, não é, sair pelos caminhos da missão e responder de modo concreto aos desafios de cada tempo. E creio que pode ser precisamente por isso que, em alguns momentos da história, esta dinâmica sinodal não esteve tão presente. Não é? A Igreja que encarna um tempo concreto, em diferentes contextos, porventura encontrou um outro modo de estar. Não é? Sublinhando, por exemplo, a eclesiologia que nasce do Concílio de Trento, o sublinhar de uma eclesiologia piramidal, que tem um contexto muito concreto, não é? de resposta, não é? à Igreja protestante e a tudo aquilo que ia surgindo,
da Reforma Protestante, era necessário sublinhar o ministério ordenado, era necessário sublinhar a importância da hierarquia da Igreja, e neste sublinhar de uma Igreja mais hierárquica, porventura foi-se perdendo esta dimensão de uma Igreja mais comunhão e de uma Igreja que conta com a participação de todos. E a escuta, a capacidade de escuta, ou exercitar esse verbo escutar, poderá trazer mudanças nas relações mais horizontais que o Papa Francisco nos quer propor? Sim, isso sem dúvida. Em primeiro lugar, porque a comunhão que a Igreja é chamada a viver, a sinodalidade, ganha um impulso muito grande com o Concílio Vaticano II. Mais uma vez, o Concílio Vaticano II nunca refere a palavra sinodalidade, mas lança-nos as linhas eclesiológicas fundamentais para a compreender. Quando na Lumen Gentium se fala da igual dignidade de todos os batizados, na própria estrutura da Lumen Gentium, antes de se falar da diversidade de ministérios e carismas no contexto da Igreja, sublinhamos a dimensão do povo de Deus, e antes disso até uma Igreja que é mistério, de uma Igreja que nasce do coração de Deus, é revelada em Jesus Cristo e animada pelo Espírito Santo, mas que se constitui de homens e mulheres que peregrinam na história. E esta dimensão de povo é sublinhada antes da diversidade de ministérios e carismas, para nos dizer desta Igreja comunhão, e de uma Igreja comunhão onde todos os batizados têm uma particular responsabilidade e por isso são corresponsáveis na missão da Igreja. Mas numa Igreja comunhão que convida não só os batizados a fazer este processo de reflexão, mas o Papa Francisco quer convidar toda a sociedade, também aqueles não crentes, porque entende que o futuro de uma Igreja sinodal se inscreve na sociedade. A Igreja é o povo dos batizados, mas tem como missão levar a todos o Evangelho de Jesus Cristo. E neste querer levar a todos e chegar a todos, só o podemos fazer escutando a todos. A Igreja tem consciência que só pode dar resposta aos anseios, às preocupações, aos desafios e às alegrias do homem contemporâneo, se for capaz de os escutar e de os conhecer. E por isso é que esta dinâmica de escuta é fundamental. Nós muitas vezes partimos do princípio que, como Igreja, conhecemos as necessidades do mundo, não é? E porventura isto é uma tentação de qualquer pessoa, não é? Olhamos a realidade e entendemos conhecer a realidade. O que o Papa nos recorda, e uma Igreja sinodal, que é uma Igreja da escuta, nos recorda, é que antes dos meus preconceitos sobre a realidade que tenho diante de mim, eu devo colocar-me a caminho. Por isso é que a passagem dos discípulos de Emaús é um paradigma fundamental para compreender o caminho sinodal. Jesus coloca-se a caminho com os discípulos de Emaús. Ele sabe bem porque é que eles vão tristes e se vão de regresso para a sua cidade de Emaús, mas ainda assim coloca-se a caminho e pergunta-lhes o que se passa com eles, porque é que estão tristes e desanimados. E não fica por aí. Essa escuta é uma escuta de tal modo ativa que Jesus começa a iluminar a sua experiência humana com a palavra. E eles sentem logo, e irão dizer isso mais tarde, que enquanto a sua vida era iluminada pela palavra, o seu coração se ia abrasando, se ia ardendo o coração dentro do peito. E é depois sentado à mesa com Jesus que se abrem os olhos e reconhecem a presença de Jesus e partem em missão. Esta é uma imagem muito importante para a sinodalidade. Este colocar-se a caminho com todos os homens e mulheres, conhecendo os seus anseios, as suas dificuldades e procurando responder à luz da palavra, fazendo Jesus presente no tempo e na história e abrindo assim caminhos novos de missão para todos os homens e mulheres. Se passa por perceber que o Espírito Santo sopra não só dentro da Igreja e que Jesus caminha com homens não apenas dentro da Igreja? Sim, o Espírito Santo não é propriedade privada da Igreja, não é? E o Espírito Santo sopra no coração de todos, não é? E no coração de todos procura trazer a luz do Espírito Santo. Por isso dizemos que o Espírito nos precede na missão, nos acompanha e nos aponta ao caminho, não é? Quando chegamos como evangelizadores a algum lugar, ainda que o Evangelho nunca lá tenha chegado, não tenhamos dúvidas que o Espírito já nos precedeu na missão e que já lá está presente, nas sementes de bem e de verdade que vamos encontrando. E é este desejo de chegar a todos os homens e mulheres, porque a todos eles se destina a palavra de Jesus Cristo e o seu Evangelho, que nos faz querer escutar a todos e envolver a todos. E isto começa a partir de dentro, a partir da própria Igreja. Pergunto-lhe, Padre Sérgio Leal, se considera que estamos, de alguma forma, numa espécie de concílio por etapas. Este sínodo que o Papa Francisco deu início no passado dia 10 e que as igrejas locais, diocesanas, reconheceram o seu início também localmente no passado dia 17, significa um concílio por etapas?
Curiosamente, quando o Papa Paulo VI instituiu os sínodos dos bispos, institui o sínodo dos bispos, porque no fundo, quando no texto que o Papa Paulo VI escreve para convocar e instituir o sínodo dos bispos, o Papa Paulo VI diz que o sínodo dos bispos é uma instituição permanente. E precisamente por isto, o Papa Francisco, ao invés de criar para cada sínodo uma secretaria-geral, criou uma secretaria-geral com estabilidade, para dizer que a sinodalidade não é um conjunto de eventos, mas é um estilo de ser igreja, é um modo de ser igreja. E quando o Papa Paulo VI institui o sínodo dos bispos, diz que o seu desejo é prolongar e perpetuar ao longo do tempo aquela que foi a experiência do Concílio Vaticano II. A experiência rica de uma igreja que se coloca a caminho, de bispos do mundo inteiro, que procuram olhar a igreja e a missão da igreja à luz do mundo contemporâneo, não se podia perder ali. E nesse sentido, o Sínodo dos Bispos procura prolongar ao longo do tempo e da história esta mesma experiência. E daí que esta Assembleia Sinodal, que começa de um modo novo, com um caminho de escuta diferente dos anteriores, não quer dizer que não houvesse caminho de escuta nos sínodos anteriores. Com o Papa Francisco esta escuta é sublinhada de modo particular. É verdade que há aqui um pressuposto que nós temos que também ter presentes. O Sínodo dos Bispos desde sempre teve presente a escuta do povo, porque sempre teve presente os bispos e que representam uma igreja particular. E eu não tenho dúvidas nenhumas que os bispos que participam num determinado sínodo levam consigo as dores e alegrias, as esperanças e desafios da igreja à qual presidem, como em nome de Cristo cabeça. Mas aqui estamos perante uma escuta ativa, uma participação ativa, que convoca todos aqueles que possam também sentir-se menos participantes na igreja ou participantes noutro tempo e neste tempo mais afastados, de alguma forma até magoados com a igreja por algum motivo. Todos esses são convocados a participar neste sínodo. Sim, esta escuta quer precisamente dizer ninguém pode ficar de fora. E quer ser a procura de mecanismos de escuta e de uma escuta verdadeiramente ativa. E por isso, quer no Vademecum, quer no documento preparatório, mas sobretudo no Vademecum para este sínodo e para este itinerário de escuta, diz precisamente isto, que esta escuta da realidade quer potenciar já aquilo que é a sinodalidade, ou seja, colocar em ação a sinodalidade. O Papa Francisco diz que, se por um lado a palavra sínodo é uma palavra muito fácil de explicar em palavras, é muito difícil de colocar em prática. Há pressupostos fundamentais aos quais humanamente criamos algumas resistências. E, portanto, torna-se necessário criar dinamismos de escuta que potenciem isto. Por que é que surgem essas resistências, no seu entender? Por exemplo, para mim um pressuposto fundamental para a sinodalidade é a fraternidade. Curiosamente, na revista italiana do Clero, no último número, o professor Dário Vital diz que igreja e fraternidade são sinónimos. São João Crisóstomo dizia igreja e sínodo são sinónimos. Partindo daqui poderíamos dizer igreja, sínodo e fraternidade são sinónimos. Uma igreja que se coloca a caminho é uma igreja que reforça os seus laços de fraternidade, de nos sentirmos irmãos, de curar as feridas quando no caminho as coisas não correm bem, porque sabemos disso. A igreja sinodal é uma igreja humilde, que é capaz de se reconhecer santa e pecadora, santa pelo Espírito que a anima, pecadora pela fragilidade daqueles que a constituem. E por isso na humildade de querer chegar a todos, na humildade de querer escutar a voz de Deus, escutando a voz do povo. E esta dinâmica de escuta é precisamente isto. Não é uma dinâmica de escuta como sondagem pública. A sinodalidade não é o trazer da democracia ou do parlamentarismo para a Igreja. É o sublinhar uma Igreja que é comunhão e que, sendo em comunhão, respeita a pluralidade e diversidade e compreende que esse é um caminho para a unidade. E as integra também? Sem dúvida, porque a unidade nunca pode ser uniformidade. Nunca foi assim no caminho da vida da Igreja. A Igreja sempre sublinhou e respeitou esta diversidade, potenciando aí a comunhão, e só assim se cria uma verdadeira comunhão, quando a diversidade se converge, não é? numa verdadeira unidade. Estamos centrados na mesma palavra, que é a palavra de Jesus Cristo. Vivemos animados pelo mesmo Evangelho. À volta da mesa eucarística, sublinhamos os laços da comunhão fraterna, alimentando-nos do mesmo pão. Aqui é o fundamental da unidade que queremos construir. Depois, cada um com os seus dons, carismas, na diversidade de culturas, tudo isto deve ser promovido para um caminho conjunto. Claro que o caminho difícil da fraternidade e a exigência da fraternidade
como até do ponto de vista se a fraternidade consanguínea é de si já tão exigente, quanto mais esta fraternidade que se faz à luz da filiação divina, mas precisamente porque a beleza de caminhar juntos nos inspira um novo modo de ser e de estar, queremos reforçar os laços da fraternidade, queremos escutar com ouvidos bem abertos, isto é, com um coração aberto, sabendo que a escuta, e repito, que a escuta não é uma sondagem pública, é uma escuta que procura, na escuta do povo, escutar a voz de Deus. E que, escutando o povo, quer procurar perceber o que é que Deus nos está a pedir aqui e agora. E escutar Deus para também escutar na voz de Deus a voz dos homens e mulheres que caminham connosco neste tempo concreto da história. Há que reconhecer, de qualquer forma, não sendo esta palavra sinodalidade e sínodo uma palavra nova, como fomos percebendo, há que reconhecer também espaços sinodais localmente até. Conhecemos os conselhos pastorais, naturalmente que os párocos terão os seus espaços sinodais também. Portanto, não é um processo novo, mas de alguma forma podemos dizer que não é ainda um processo alargado, daí o Papa Francisco o querer reconhecer e imprimir, que ele de facto imprima uma dinâmica em toda a Igreja. Sim, sem medo temos de dizer que a Igreja é ainda clericocêntrica, isto é, a ação da Igreja vive ainda muito centrada, não é, no ministério dos seus pastores, onde muitas vezes os leigos surgem como sujeitos passivos, diria, ou apenas destinatários da ação eclesial daqueles que são os seus pastores. É verdade que desde o Concílio Vaticano II e com o potenciar de tantas estruturas de corresponsabilidade e de missão, este caminho tem sido construído. Contudo, há ainda caminho a percorrer para potenciar isto mesmo. Por outro lado, é importante dizer que a sinodalidade não relativiza o ministério ordenado. A sinodalidade não é uma secularização dos padres e uma clericalização dos leigos. A sinodalidade acontece, como diz o documento da Comissão Teológica Internacional, a sinodalidade acontece no contexto de uma igreja hierarquicamente organizada. Mas a sinodalidade quer, na escuta que faz de todo o povo de Deus, encontrar aí elementos fundamentais para as decisões eclesiais que continuam a caber àqueles que têm a missão de guiar o povo de Deus, em nome de Cristo, cabeça e pastor, e esses são os ministros ordenados, que não têm um ministério por eleição do povo ou por aclamação do povo, mas um ministério que brota do sacramento da ordem, não é? Que é de instituição divina. E neste sentido, o ministério ordenado não é relativizado, mas este ministério ordenado deve ser sinal e promoção da comunhão e da unidade na Igreja, de promover as diversas estruturas da sinodalidade. E se por um lado a sinodalidade é um estilo de ser Igreja, ela requer também estruturas sinodais. Dizemos muitas vezes, a sinodalidade não é um somatório das estruturas sinodais, é verdade, mas pressupõe estruturas e processos sinodais para que se possa potenciar e promover a sinodalidade. Aí encontramos, ao nível diocesano, os conselhos diocesanos de pastoral, o conselho presbiteral, em algumas dioceses o conselho de vigários, isto é, um conjunto de conselhos a nível diocesano que depois acontecem também a nível paroquial, o conselho paroquial pastoral, o conselho para os assuntos económicos, a própria Assembleia Paroquial, isto é, há um conjunto de estruturas que visam promover esta sinodalidade. Contudo, muitas vezes, no normal funcionamento destas estruturas, há ainda muito caminho a percorrer, de serem de facto lugares que inspiram as decisões e que moldam as decisões, onde se elaboram processos de decisão. Curiosamente, o documento da Comissão Teológica Internacional faz uma distinção entre a elaboração da decisão e a tomada da decisão. E diz, a elaboração da decisão é sinodal e conta com a participação de todos. A tomada de decisão cabe ao pastor, que em nome de Cristo, cabeça e pastor, presida aquela comunidade. E é este potenciar de processos sinodais que moldam as decisões eclesiais que fará a Igreja responder mais e melhor aos desafios contemporâneos e ir ao encontro das reais necessidades dos homens e mulheres de hoje. No contexto do sino da Amazónia, o Papa Francisco teve um breve encontro consigo e ter-lhe-á dito o que pensa um jovem pastoralista sobre aquilo que está a acontecer. Eu perguntava-lhe, Padre Sérgio Leal, isso mesmo, o que é que pensa um jovem sacerdote, um jovem padre, sobre aquilo que está a acontecer e aquilo que nos oferece esta reflexão sinodal entre oportunidades, desafios, atenções para não se cair nos mesmos erros, como o pede o Papa Francisco, que indicou o processo sinodal como um processo de cura para a Igreja. O que pensa um jovem pastoralista sobre aquilo que está a acontecer?
Diga-se que esta conversa com o Papa foi também ela sinodal, isto é, foi a caminho da aula sinodal, porque participei como ajudando a Secretaria-Geral do Sínodo, como auxiliar da Secretaria-Geral do Sínodo. E, curiosamente, uma das coisas que disse ao Papa, continuo a pensá-lo, ou seja, num caminho sinodal, em primeiro lugar, não podem estar ideias definidas ou pré-concebidas daquilo que será a resposta do caminho. É verdade que eu, quando parto para um caminho sinodal, ou quando parto para a discussão acerca de um determinado tema, eu tenho uma perspectiva sobre esse tema. Em primeiro lugar, há que fazer uma purificação daquilo que é a minha forma de pensar esse tema. É aquilo que eu penso e que me convém a mim, ou é aquilo que é melhor para a Igreja e para os homens e mulheres a quem a Igreja é chamada a levar o Evangelho? E por isso o Papa Francisco tem, para mim, as duas coordenadas fundamentais para que o sínodo possa acontecer de modo mais verdadeiro. E ele disse no contexto do sínodo da família, quando numa catequese de quarta-feira diz: para que o caminho sinodal aconteça, nós temos de falar com liberdade, e utiliza até a palavra parrésia, não é? Falar com liberdade e escutar com humildade. E é isto que deve estar, estas duas condições devem estar de modo fundamental no início do caminho. Eu não me fechar na minha opinião. E por isso eu dizia que a Igreja Sinodal é uma igreja humilde, que é capaz de escutar e de ir construindo caminho, aberta à novidade da realidade que tenho diante de mim e aberta à novidade e às surpresas que o Espírito desperta em cada tempo. E por isso, para que este sínodo possa ser a construção de, como dizia o Papa na homilia da abertura do sínodo, em que uma igreja, não outra igreja, mas uma igreja diferente, e citava Yves Congar, esta igreja que se situa de modo novo diante dos homens e mulheres, que procura encarnar o Evangelho aqui e agora, precisa de escutar com humildade e também falar com toda a liberdade. E isto é fundamental. Não nos encerrarmos nas nossas ideologias e formas de ver a realidade. E, portanto, o caminho sinodal deve ser este caminho aberto, de eu não ter já as decisões pré-concebidas, mas de dizer, as decisões que vamos tomando no caminho são decisões parcelares. Reconhecendo que é um processo, que estamos em processo. Que é verdadeiramente um processo, e um processo aberto ao enriquecimento da opinião de todos. Não é? O irmão Aloísio da comunidade de TZ, no seu discurso, dizia isso mesmo, não é? De como gostaria que a sinodalidade, não é, moldasse também um modo novo de todas as igrejas se entenderem, de sublinharem os lugares de comunhão e de unidade e de procurarem criar unidade na diversidade e nas diferenças. Aquilo que, de algum modo, como ele dizia, vai acontecendo em TZ, e onde a oração ganha um lugar fundamental para que isto aconteça. O caminho sinodal é também um caminho de abertura à graça de Deus e ao Espírito Santo. É um caminho orante, que também tem de ser realizado neste modo. E, curiosamente, o secretário-geral do Sínodo dos Bispos escreveu uma carta, não é, a todos os mosteiros de clausura e de vida contemplativa para que rezassem por este caminho sinodal. Fazermos este percurso verdadeiramente procurando o que é que o Espírito Santo nos pede aqui e agora, para que a Igreja se situe de modo novo, para a Igreja seja capaz de curar as suas feridas, bem como as feridas de todos os homens e mulheres. No Sínodo da Amazónia usava-se muito a expressão de uma Igreja samaritana, de uma Igreja que se coloca a caminho e que, com a força do Espírito Santo, iluminada por Cristo, é capaz de curar as feridas dos homens e mulheres e apontar caminhos novos de realização e felicidade. Para todos, para toda a Igreja, para todos os homens, para todas as mulheres, para todo o mundo e para toda a sociedade onde nós nos inserimos também, este é um tempo, um verdadeiro tempo, uma oportunidade que a Igreja tem e que todas as pessoas têm. Assim deve ser visto dessa forma também. Sim, e sem que ninguém fique de fora, não é? Quando eu há bocadinho referia a dinâmica evangelizadora do próprio Jesus, Jesus fala às multidões. Jesus quer chegar a todos, mas de uma multidão que depois não é abstrata. Dentre essa multidão, diz ao Zaqueu, desce depressa, quero ficar em tua casa. No poço com a samaritana, transforma a sua vida. Na mesa de cobrança de impostos, no seu encontro com Mateus, isto é, Jesus fala a todos e quer chegar a todos, mas depois encontrando-se com cada um em particular, escolhendo os 12 que serão garante da apostolicidade e continuadores da sua obra evangelizadora. É este o modo que a Igreja tem de se entender hoje, ao jeito de Jesus, falar a todos, sem deixar que ninguém fique de fora, mas depois sendo capaz de acolher a cada um, de acolher cada história, o percurso de cada um,
À partida, ninguém pode ficar de fora, independentemente das suas escolhas, do seu percurso de vida, das suas opções. Cada um deve ser acolhido como tal, depois deve ser acompanhado na sua individualidade e depois integrado nesta comunhão da Igreja e de facto também sentir-se parte ativa da construção. Mesmo quando reclamamos a participação dos leigos na vida da Igreja, é muito mais do que reclamar a participação dos leigos no ad intra, no interior da Igreja, nos ministérios de leitores, de catequistas, de ministros da comunhão. É dizer que os leigos são chamados no mundo concreto, nas suas vidas familiares, sociais, laborais, a plasmarem o mundo com o Evangelho de Jesus, em gestos concretos de proximidade e de ternura. O Papa dizia isso mesmo também, comentando o Evangelho do homem rico que se aproxima de Jesus, que de facto temos de ser uma igreja da proximidade, do encontro, e que no encontro, na escuta e na proximidade, com gestos de ternura e compaixão, procura discernir. E discernir é algo que leva tempo. E nós vivemos um tempo onde tudo se quer, de modo muito imediato. Um tempo também marcado pelas incertezas, não é? O Bauman diz que vivemos um tempo onde a única certeza é a incerteza e a única constante é a mudança. E neste tempo plural e pluralista, apresentar um caminho conjunto, como é a sinodalidade, pode aparecer, como dizia o Papa no discurso 50 anos do Sino dos Bispos, parafraseando Isaías, dizia: a Igreja aparece como um estandarte erguido entre as nações, dizendo que é possível a comunhão e unidade na diversidade do que somos, na pluralidade do mundo em que vivemos, procurando aquilo que nos une, isto é, a fraternidade, que nasce da filiação divina, que nasce de gestos concretos de proximidade e de encontro, que a Igreja é chamada a promover como fermento, ainda que isto seja difícil, mas procurando concretizar aqui e agora aquilo que o Senhor nos pede. É o processo que se inicia também. Obrigada, Padre Sérgio, por nos apresentar essa Igreja e por nos ajudar também a perceber o alcance desta palavra sinodalidade e o alcance também deste processo que o Papa Francisco iniciou no passado dia 10 e as igrejas locais estão agora também a iniciar. Muitíssimo obrigada por nos receber também aqui no Seminário do Porto. Obrigada a si por ter estado connosco, a perceber o alcance também desta palavra sinodalidade e esperamos nós também a sentir-se convidado a este processo de reflexão.